Para você, a gente fala agora sobre mercado de trabalho, capacitação dos profissionais para atender a realidade, a demanda em todas as esferas. E a gente sabe que a criatividade e habilidades digitais são pelo menos duas competências que fazem parte da geração Z, que neste ano deverá ultrapassar a geração os baby boomers na força de trabalho global. Os dados, esses números, são da plataforma de empregos Glassdoor. Mas os nascidos lá entre 95 até 2010 também precisam do quê? Precisam de capacitação e de forma continuada para ter sucesso, permanência no mercado de trabalho. E o especialista em mercado de trabalho, que é o Alceu da Costa Júnior, está ao vivo conosco para explicar como essas gerações, as mais novas, avaliam essas oportunidades. Alceu, bom dia. É um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia para vocês, para todos os ouvintes. É um prazer, é todo meu estar aqui com vocês. Alceu, você como um profissional da área, qual é o perfil dessa geração Z diante do mercado de trabalho neste momento e como é que eles enxergam esse mundo? Essa turma da geração Z, os Centennials, que estão aí na casa dos 25, 20 e poucos anos de idade, eles têm umas características bastante interessantes que são muito criativos, têm habilidades digitais bastante desenvolvidas, porque já, afinal de contas, já nasceram aí com todas as tecnologias disponíveis para eles aí, né? São multiculturalistas, eles estão muito ligados em todo tipo de cultura, uma coisa bastante plural e tudo mais. Autossuficientes, autodidatas, ou a gente costuma dizer hoje em dia, não mais um autodidata, mas um autoaprendizado. Não é um autodidatismo, mas um autoaprendizado. Eles vão atrás do conhecimento, buscam isso em todos os meios possíveis, eles têm uma familiaridade muito grande com todas essas fontes. Então, eles têm essa coisa mais exploradora aí no perfil deles aí. É um perfil bastante interessante. Tem também algumas coisas assim que eles são muito mais dispersos do que nós mais velhos, né? Mas eles costumam ser multitarefas, são independentes, exigentes, com o que querem, sabem bem, não necessariamente sabem bem o que querem, mas são bastante seletivos naquilo que eles fazem e escolhem para eles, né? E a gente sabe, Alceu, que eles podem, inclusive sabem dizer não com muito mais facilidade que outras gerações, mas ao mesmo tempo, como o senhor bem citou, é uma geração diferente, em alguns momentos há quem diga o seguinte, que é uma geração que às vezes mostra um comportamento com falta de comprometimento, não tem muita paciência na carreira. Tem até um relatório feito pela Tendências de Gestão de Pessoas e mostrou que 51% do mercado de trabalho afirma ter dificuldade para lidar com as gerações, principalmente com a geração Z. Como é que o senhor explica essa percepção, e acredito que seja errada em alguns momentos, em que a gente possa imaginar que essa geração que é mais antenada, digitalmente falando, tem mais escolhas, sabe dizer não, muitas vezes é vista como falta de comprometimento, que tem uma impaciência na carreira. O que a gente pode comentar sobre isso, hein? Então, como eu estava falando, eles são exigentes, eles escolhem o que querem, sabem, não necessariamente sabem bem o que querem, mas sabem o que não querem. Então, vão escolher bem, vão ser exigentes. Essa coisa da falta de atenção, falta de comprometimento, é um pouco de preconceito, talvez. Eles têm uma forma diferente de lidar e de se comportar, né? E essas diferenças, na verdade, não necessariamente são negativas. A gente precisa aprender a prestar atenção, conviver e saber trocar com essas pessoas de gerações diferentes para conseguir crescer junto, né? A gente tem dados aí de um estudo da Live Career, desculpa, que mostra que 89% dos entrevistados acharam que a diversidade de gerações no ambiente de trabalho é super positiva e que eles aprendem, é mais ou menos o mesmo percentual, acredita que eles aprendem mais trocando com pessoas de gerações diferentes. Então, isso é muito importante, porque a gente sabe que nesse ano, você mesmo citou aí a pesquisa da Glassdoor, que a geração Z vai ultrapassar os baby boomers no mercado de trabalho. Então, isso é muito importante, porque assim, essa é uma geração que está aí, que vai
necessariamente ocupar esse espaço, e a gente precisa não só estar aberto a conviver com eles, mas também aprender a como trabalhar melhor junto, como capacitar essa turma, como fazer com que eles estejam de verdade engajados com a gente no ambiente corporativo. Alceu, e aproveitando essa resposta do senhor, como é que as empresas, né, elas podem aproveitar essa diversidade de ideias e novos rumos justamente trazidas, né, por essa geração Z para o mercado corporativo? Tem diversas, assim, realmente valorizando as qualidades deles e não querendo mudá-los. Não adianta a gente querer que eles façam o que a gente faz do jeito que a gente faz. A gente tem que saber aproveitar os talentos de cada um e as características de cada um. Isso é algo que eu acredito bastante. Só que essa turma está entrando agora, né, no mercado de trabalho, estão na faixa dos 20, 25 anos, 27, 28, por aí. Então, alguns estão entrando, alguns já têm um pouco mais de experiência, mas eles precisam ser bem capacitados também, né? A gente precisa ter programas de aprendizado e de treinamento que colaborem e que sejam bons do ponto de vista de reter a atenção deles, de engajá-los. A gente precisa trabalhar aquelas características, né, nesses programas de treinamento, nesses programas de aprendizagem, trabalhar as características que prendem a atenção deles. Que eles não conseguem, como a gente comentava, eles têm a atenção um pouco mais dispersa. Então, são multimídias. Então, a gente não adianta querer colocar os caras para ler um PDF lá, um documento, e depois responder meia dúzia de perguntas e achar que eles estão bem treinados, estão bem capacitados para fazer aquilo. A gente precisa desenvolver programas muito mais bem elaborados, e isso não é só para eles. Eu acho que é muito importante a gente perceber que quando a gente vai fazer programas de treinamento ou de capacitação, de aprendizagem, esses programas precisam estar adequados para o público-alvo. Então, não é diferente com a geração Z. Quando a gente vai fazer alguma coisa para eles, para capacitá-los, para desenvolver competências, para treinar dentro de uma corporação, você precisa estar falando a linguagem que eles entendem e que eles se engajam. Se você falar numa linguagem diferente, você vai perder o cara, né? E isso, né, Alceu, deve ser um grande desafio, né? A gente sabe que grandes empresas, né, como Samsung, Electrolux, inclusive desenvolveram soluções em treinamento online, né, para atender a expectativa dessa geração Z, para reter talentos, que é um grande desafio também. Agora, pegando nesse gancho da questão do treinamento, a pergunta que ele faz é o seguinte: nós temos atualmente líderes preparados para atuarem com essa questão de várias gerações no mesmo ambiente e principalmente atender à expectativa, falar a mesma linguagem dessa geração Z, ou a gente tem um desafio de capacitação desses profissionais ainda? Acho que também as duas coisas. Tem líderes atentos a isso, com certeza, e tem outros que ainda não se deram muito conta disso, né? Essa questão da separação geracional, ela é um pouco sutil, ao mesmo tempo que ela é curiosa, né? Porque você separa com uma precisão. Existe aí uma discussão justamente na geração Z, entre 95 ou 97, né? A 2010, mas é curioso como parece preciso, né, o número, e eu posso testemunhar isso de cátedra, que eu tenho em casa dois filhos, um de 95 e um de 98. Então, um teoricamente ainda millennial, né, Y, e o outro Z. E é incrível como as características básicas, aquelas mais importantes das gerações, fazem diferença. Só que a gente acaba no ambiente de trabalho, muitas vezes você não tem essa oportunidade de saber exatamente a qual geração a pessoa pertence ou não. Então, acaba muitas vezes passando despercebido. Mas esses líderes precisam, hoje em dia, estar super preparados com relação a esse tipo de percepção, porque depende disso, a qualidade da liderança que ele vai exercer sobre seus colaboradores. Então, eles precisam estar preparados e também precisam ser capacitados, também precisam ser treinados para perceber, entender essas diferenças
e tentar agir de uma maneira que seja condizente com ela, né? Alceu, ainda nessa pegada, né? Qual é o papel das soluções de treinamento à distância, por exemplo, na educação corporativa da geração Z, especialmente naqueles canais de distribuição e vendas, por exemplo? Olha, essa geração é uma geração 100% conectada, né? Eles são digitais, eles passaram boa parte da juventude, da infância nas telinhas, no videogame ou no computador, ou seja onde for. Então, eles são uma geração online. Então, as ferramentas, as plataformas, os sistemas de gestão e de entrega, que entregam treinamentos, que entregam capacitação, que entregam aprendizagem online, são muito importantes para eles. E mais importante do que o meio, na verdade, que você entrega, porque hoje essas plataformas, a gente tem um conceito do LMS, né, que é o Learning Management System, que é o sistema, a plataforma de gestão de aprendizagem, e essas plataformas que estão cada vez mais múltiplas no ponto de vista de meios e formatos de treinamento, de capacitação e de aprendizagem que você coloca à disposição dessa turma. A gente acredita muito que, no nosso grupo Take Five, a gente acredita muito que a, a, a forma que você vai entregar o conteúdo faz toda a diferença. E ela não pode ser única, você precisa ter uma pluralidade, ele precisa ser bastante múltiplo do ponto de vista de formato, para que você não aborreça essa geração, para que eles sintam-se motivados. Então, a gente usa de gamificação, né? Fazer jogos, fazer atividades um pouco mais lúdicas, com brincadeiras, muito interativas, formatos diferentes. Então, você pode fazer uma sessão ao vivo, online, você pode fazer um jogo que ele tenha que fazer algum tipo de cumprir algum tipo de tarefa, alguma coisa do gênero. Obviamente, tem aulas, tem matérias que você precisa passar com algum vídeo, alguma aula, uma explicação um pouco mais elaborada, ou até uma leitura, mas que isso seja uma coisa múltipla, bem pensada e engajante, ou seja, que ele sinta vontade de fazer, sinta-se compelido a fazer. Então, a gente hoje entrega treinamentos, por exemplo, com pílulas de perguntas e informações por WhatsApp, que a gente oferece para ele se ele quer fazer em qualquer momento. Ele quer, você quer ver um vídeo, quer aprender aqui um pouquinho em 1 minuto aqui sobre esse conceito? Ah, quero. A gente entrega aquele vídeo e isso é depois contabilizado lá, porque você precisa ter todo esse controle para poder saber como é que está a tua equipe, né? Se ela está bem treinada ou não. Então, é através dessa pluralidade aí e também de deixar todos os conteúdos à disposição deles para que eles decidam qual pedacinho daquilo eles vão escolher treinar, ouvir, aprender naquele momento, porque aquilo que eu falava no começo do autoaprendizado, né? Da própria, deles poderem escolher o que eles querem e não receber uma coisa imposta naquela ordem pré-definida, que não necessariamente faz sentido para eles, né? Então é uma coisa que tem que ser feita com bastante critério, bastante cuidado, com programas, né? Você tem que buscar, para fazer um programa de treinamento, não é assim, vou colocar lá 2, 3 vídeos e vou botar uma provinha e tudo bem, está todo mundo treinado. Isso é ruim porque aí você faz o checkmark lá, treinou os colaboradores? Sim, treinei. Só que, e a outra pergunta mais importante, os colaboradores entenderam, aprenderam o que precisavam? Não necessariamente, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Alceu, para a gente finalizar de forma bem rápida por aqui, qual é a sua principal orientação para esse profissional que se enquadra na geração Z e que precisa, obviamente, ter a sua presença, sua participação, sua permanência no mercado de trabalho? O que a gente pode falar para essa gurizada, no bom sentido da palavra, hein? Poxa, para a gurizada eu diria assim, tem que trabalhar forte, tem que participar de todos esses programas de capacitação e aprendizagem para poder ter o conteúdo necessário para exercer suas funções. E, do outro lado, como a gente está prestando atenção neles, entendendo o que é que faz deles
ou seja, o que eles têm de qualidades para que a gente possa explorar e trabalhar e fazer com que eles tenham uma bela carreira, que eles também prestem atenção e valorizem todas as outras gerações, porque é como a gente falou um pouco antes, essa diversidade no ambiente corporativo é que é muito rica, né? Então, essa importância, eu acredito que é muito importante ter essa preparação, tem que se preparar e precisa também prestar atenção em como conviver bem e como aprender bastante, o máximo possível, com as outras gerações. Alceu da Costa Júnior, que é especialista em mercado de trabalho. Alceu, nosso muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo bate-papo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Marcos, Fernando, um bom dia para vocês, muito obrigado pela oportunidade. Um grande